Oi, gente. Deixa eu dar uma respirada hoje, porque hoje foi um dia. Não, ontem, na verdade, foi um dia complicado, complexo. No domingo, Dia das Mães, quando foi 8 horas da manhã, eu recebi uma mensagem linda da Diva, que trabalha, uma funcionária que trabalha aqui comigo. Ela trabalha há muitos anos. Na verdade, ela trabalha assim desde sempre. Ela já trabalhava com a minha mãe, trabalha com a gente. Ela é uma querida. E, e daí ela me mandou uma mensagem 8 da manhã, linda. E aí eu já respondi, já mandei um áudio, já não sei o que, tal, animada. Aí quando foi ontem a gente soube que ela teve um aneurisma, que ela... E aí, de repente, assim, aquela coisa tão repentina, tão assim, né, que a pessoa de repente está na UTI, incomunicável, inconsciente, e, e você fica tão impotente, tão abalado, né, sem ter a quem recorrer, o que fazer, você ajuda o que pode. Ontem eu passei o dia, a filha dela mora em Lisboa, a Carol, e a gente falou, vamos trazer a Carol, enfim, aquela coisa, todas as passagens caríssimas, um absurdo, enfim, ainda mais com urgência, mas é isso mesmo, a gente está vivendo, né, esse momento complicado. Mas hoje, eu acabei de ouvir agora, e eu tava assim, já ontem, eu tô com o olho inchado, né, minha cara, bom, enfim, tentei me arrumar um pouco, mas é duro. Mas acabei de ouvir agora a mensagem do médico, que ela tá, eu tô pedindo o telefone não, o nome do médico. O telefone também vou querer agradecer se eu puder. Mas eu vou falar desse homem, porque a mensagem dele para a filha dela, nesse momento caótico, com tanta gente nas UTIs, com tanta gente ocupando, com tanta gente doente, com tudo, uma mensagem tão carinhosa, tão dizendo assim, eu vou cuidar da sua mãe, ela tá melhorando, o quadro tá melhor, a gente vai ver. Mas era assim, tanto cuidado, tanta dedicação. E hoje, por acaso, quer dizer, não é nada por acaso, é o Dia dos Enfermeiros. E faz muitos e muitos anos que, graças a Deus, a Rede Felicidade, quem me segue nas minhas redes, acompanha e vê, todo mês a gente faz uma homenagem aos enfermeiros, direto. A gente faz, não é só no Dia dos Enfermeiros, a gente faz direto, tanto que eu muitas vezes encontrei em lugares assim, eu sou enfermeira, puxa, adorei o que você falou da gente, a profissão é tão desvalorizada, e assim, esse carinho, essa força de gratidão, mas na verdade a gratidão é nossa, né? E a pandemia agora trouxe isso à tona. Eu sei que eu devia estar falando de organização, vocês me desculpem, mas eu estou tão abalada hoje que, assim, eu vou tentar chegar no tema, eu vou chegar, mas a verdade é que é lindo ver essas pessoas que se dedicam a estranhos, se dedicam a gente simples, a gente que ele não conhece, de uma forma assim que só Deus explica, sabe? Só Deus. Quando eu vejo isso, quando eu ouvi essa mensagem hoje, gente, eu voltei, assim, ontem eu tava mal, né? Eu acho que quando você ama uma pessoa, eu amo os meus funcionários, quem trabalha na minha casa, todo mundo que trabalha comigo em qualquer lugar, sabe que a gente é uma familhona, entendeu? Eu amo as pessoas de verdade e faço qualquer coisa por elas. Mesmo quando eu brigo com elas, elas sabem que eu adoro elas. Então, a Diva, imagina, é especial, né? E ouvir esse médico, ouvir isso de repente, ontem eu estava muito abalada, sabe, muito peso assim aqui, sabe, essa sensação do que a vida é, e ao mesmo tempo, não é por mim só, e pela Diva, pela família dela, mas pensando no todo, sabe, porque
Tem uma frase do Murilo Mendes, um poeta maravilhoso, que ele diz assim: muita coisa sofro pelos outros, eu mesmo nem sofro às vezes. Essa ideia ontem, assim, essa causa provocou a ideia de que tanta gente nesse momento, tanta gente no mundo inteiro, está perdendo entes queridos, está passando por momentos tão dolorosos, está impotente diante das circunstâncias, está com crises econômicas graves, está sem poder comer. Quando a gente faz campanha o tempo todo para isso, desculpa, mas quando você pensa que isso está acontecendo, e a pandemia revela isso, a pandemia trouxe à tona o que sempre de certa maneira esteve aí, né? A gentileza de muitas pessoas, a bondade de infinitas pessoas, que é maior do que a maldade. Pode acreditar que é, embora a maldade seja infinitamente mais noticiada, porque talvez a maldade venda mais, as pessoas acreditam que a maldade dá mais ibope, né? Mas a bondade, grandes boas notícias. Eu vi uma matéria sobre isso, um americano falando, dizendo assim: o dia que se convencerem que a gente tem que dar boas notícias, que a gente tem que mostrar o lado legal, que a gente tem que mostrar o áudio desse médico para as pessoas, para dizer: olha, o ser humano está lutando anonimamente, está fazendo coisas legais, e esses são os exemplos que a gente tem que seguir, não os exemplos que a gente vê aí e que é gente egoísta, gente buscando, sabe, a qualquer preço, a qualquer coisa, uma espécie de... Hoje uma amiga minha falou uma palavra muito interessante para definir pessoas, assim, é um autismo de emocional, né? A pessoa fica bloqueada, ela não se importa com os outros, e esse tipo de conduta tem que acabar, sabe? Tem que acabar, a gente não pode viver assim, a gente não pode viver... Desculpa o desabafo, tá, gente? Não era isso que eu queria fazer hoje. Eu vou voltar para o assunto da organização, mas eu estava... Enfim, mas a gente não pode viver dessa maneira, a gente não pode viver de uma forma tão voltada para si mesmo, para o próprio umbigo, como se os outros não existissem. Nós somos... Tem um poema do John Donne que diz: nenhum homem é uma ilha, nós somos todos um grande continente. Por isso, qualquer morte de alguém me atinge porque eu faço parte da humanidade. Então não há por que perguntar por quem dobram os sinos, eles dobram por nós, por cada um de nós. É mais ou menos isso, eu não me lembro de cor exatamente, mas essa ideia de que a gente tem que se unir e ver que existem tantas pessoas extraordinárias fazendo tão bem uns para os outros nesse momento, tantas campanhas, que a gente está fazendo um monte de campanha nas redes sociais também, tanta gente se preocupando com o futuro. Ou seja, tem um lado nessa coisa terrível que a gente está vivendo, terrível, né? Mas tem um lado que está trazendo à tona, está revelando cada um de nós. Está revelando quem nós somos, está revelando quem nós devemos ser, está fazendo a gente olhar para lugares que talvez por uma pressa da vida a gente era indiferente. Não dá mais para ser indiferente. Não dá para ser indiferente para as pessoas, não dá para ser indiferente com o planeta, não dá para ser indiferente com quem nos cerca, não dá para ser indiferente com os estranhos. E a gente tem que carregar a gratidão, de verdade, gratidão por todas essas pessoas que se dedicam aos outros, que fazem um grande esforço, trabalho para abrir o coração e fazer bem para alguém.
Se você acredita nisso como eu acredito, se você compreende que isso é fundamental, a gente pode fazer uma grande diferença no mundo. Bom, posto isso, desabafei. O tema hoje é organização. Eu tô aqui tentando organizar a bagunça do meu coração, né? Porque é uma organização também. Eu vou falar da organização das coisas, porque ela é muito importante, ela é fundamental, como a gente tem que se arrumar, o que a gente tem que fazer, tem regras para a gente seguir. Mas, como sempre eu falo para vocês, tudo começa dentro da gente. Se o coração da gente está bagunçado, se a cabeça da gente está uma loucura, se a alma da gente está toda arrebentada, vai ser difícil você começar a arrumar em volta. Mas mesmo assim, dá para começar. Mas a gente tem que arrumar. Então, assim, tem emoção, joga ela para fora, sabe? Não segura emoção. Emoção, ó, tô aqui para vocês. Eu sei que talvez, né, vocês não têm nada a ver com o meu problema, mas enfim, a gente tem que ter essa troca, a gente tem que colocar os sentimentos uns para os outros, sabe? Eu sempre fui muito amiga das minhas amigas nesse sentido. Eu sempre fui aquela pessoa que as amigas, minha psicóloga de todo mundo, assim, por natureza mesmo, desde sempre, desde que eu me lembro por gente. E assim, as amigas ligavam pra mim e ficavam assim 2 horas, sabe? Ah, porque não sei o que, contando e falando. E eu tentava mais ou menos dar uma organizada naquela, né? E obviamente também tem os meus momentos de precisar desse apoio, desse colo, dessa ajuda, né? Colo de mãe. E acho que a gente pode sempre dar isso para os amigos e é importante que assim... E só parênteses dos enfermeiros de hoje, que o enfermeiro faz isso, né? Além de ele estar lá fazendo trabalho, pegando as coisas, executando aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele tem uma característica fundamental. É o enfermeiro, o médico vai, todo mundo vai embora, é o enfermeiro que fica lá, é o enfermeiro que segura a mão, é o enfermeiro que dá apoio, é o enfermeiro que diz está tudo bem, é o enfermeiro que traz a coberta, é o enfermeiro que pergunta. Ou seja, o cuidado, gente, o cuidado com as coisas é a base da vida. É a base da vida. Então, o cuidado tem muito a ver com a organização. Então, o cuidado começa com você. Se você consegue arrumar a tua alma, consegue botar em ordem os seus sentimentos, ver o que é bom, o que é ruim, o que você precisa descartar, as pessoas que você não quer, aquela coisa que a gente vem falando há tantos tempos juntos, né? Isso aí ajuda e vai ajudar sempre você a lidar com o seu ambiente externo. E vice-versa, o seu ambiente externo também vai ajudar você a se organizar melhor, a compreender melhor quem você é. Então, se o seu ambiente externo está muito difícil, acha um jeito de lidar com aquilo, porque uma das características da organização é a adaptabilidade. Uma das principais coisas, eu até botei aqui uma lista de coisas, fiz uma grande lista que depois eu vou postando aos poucos para vocês irem seguindo. Mas uma das grandes características da organização, ela começa com a nossa capacidade de mudar. Porque se você não consegue mudar, se você é uma pessoa inflexível, se você é uma pessoa rígida, tanto nos sentimentos como nas coisas que você tem em volta, né? Se você segura tudo, se você não se adapta às mudanças, é muito difícil você se organizar, porque você vai ficar uma pessoa acumulativa, você vai ficar uma pessoa que automaticamente você cria uma confusão para você mesmo. Então, a capacidade de mudar significa que você consegue entender o que está em volta, compreender o seu momento, olhar para aquelas coisas e dizer isso me representa, eu sou isso, eu quero isso, eu uso isso, num caso bem prático de coisas, né? Ou isso aí está simplesmente aí porque talvez um dia, mas talvez um dia não vai servir para a gente mais. A gente não pode estar acumulando mais nada, a gente tem que fazer
o fluxo, fazer a energia fluir, né? E porque eu tenho uma frase que a Jo, que trabalha, outra funcionária que eu adoro, que trabalha aqui, ela sempre fala para mim, o que é lixo para alguns é luxo para outros e vice-versa. Então, aquilo que você não serve para você, de repente é muito legal para outra pessoa. Então, essa capacidade de se liberar, capacidade de mudar, capacidade de deixar fluir, né? Desapegar, você desapegado. E não é fácil. Você pode ter um monte de coisa que você deixa fluir, tem uma que você se apega. Tudo bem, você tem todo o direito, uma ou duas ou três, você tem todo o direito, sabe? Tem umas coisinhas até velhas, né? Que eu gosto muito, eu falo, isso eu quero ficar. Aquilo faz bem para você, todo o direito de você manter. Mas essa capacidade é fundamental para você melhorar a sua... Outra coisa importante é você fazer as coisas na hora. Aquela coisa assim, faça agora, faça já. Faça hoje, agora, já, né? Eu, durante um tempo, quando eu era criança, eu tinha isso escrito na minha mesa, porque eu era, como todo mundo, aquela pessoa que dava aquela procrastinada. Depois eu vejo isso. E é muito fácil a gente não querer, né, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas eu descobri também que quanto mais chata a coisa, mais ela fica lá olhando pra mim e mais eu sofro, mais eu fico, ai meu Deus, preciso fazer isso. Então, quanto mais chata a coisa, mais cedo eu fizer ela, mais rápido, mais depressa, mais imediatamente, fiz, me livrei. Então, assim, quanto pior a coisa, mais rápido você tem que fazer. Seja o que for, entendeu? Seja o que for. Escolhe uma coisa que você não gosta de fazer, pega e faz. Aí pronto, já fez, acabou, entendeu? Então, tem essa ideia que é exatamente o oposto do que os seres humanos fazem. A ideia de imediatismo no fazer, que ajuda, gente, ajuda muito. Eu descobri uma coisa outro dia, né, no meio dessa coisa que a gente não para de trabalhar em casa, o que é muito bom também, eu descobri um negócio que era o seguinte, vamos supor, eu ia botar o lixo fora, ou ia botar uma coisa no lixo. Tinha uma coisa que eu queria pôr no lixo, aí por alguma razão eu parava, punha ela num ponto intermediário, ou seja, ou quero guardar uma louça. Em vez de eu ir lá direto e guardar, eu punha assim num ponto intermediário para depois guardar. Ou seja, eu criava uma etapa, que nem um voo tem uma escala. É mais ou menos isso. Se você reparar, a gente faz isso muito com as coisas. Você tem um negócio, você precisa... Aquele negócio tem um destino. Em vez de você pegar e ir direto ali, você larga ele no meio do caminho para depois botar lá. Não sei por que isso acontece, mas eu vejo que isso acontece bastante, não só comigo, eu imagino que com vocês também. Aí outro dia eu falei assim, quer saber? Eu tô aqui nesse processo. Se eu gastar uns 30 segundos a mais, nem isso, né? Eu já vou pro destino da coisa. Em vez de pegar e ter mais uma tarefa se acumulando ali para qualquer outra hora. Então, assim, eu tenho uma louça para guardar, em vez de eu parar no meio do caminho e deixar uma etapa, né, para depois guardar, já vou, já tô com ela aqui, já vou até ali, já guardo. Ou roupa, ou seja isso, ou seja que tá ligado à coisa do imediatismo, mas tá ligado também a você não assim, se você gastar uns segundos a mais, você completa a sua tarefa. Em vez de você criar uma intermediária, uma fase intermediária para completar a tarefa. Eu acho que está claro isso, né? Então, o que acontece quando a gente começa a fazer assim? As duas coisas, a procrastinação daquela coisa que está olhando ali para você e você não faz, e a tarefa que você criou uma etapa a mais para depois fazer, ou as coisas que você não se livra, que você fala, depois eu vejo isso, ou não quer, enfim, não quer lidar com aquilo de alguma maneira.
Todas essas coisas juntas, elas vão criar o acúmulo. Pronto, chegamos na palavra cruel. Acúmulo em qualquer circunstância, entendeu? Você pode ter qualquer posição social e ter acúmulo. Eu conheci gente muito simples, cheia de acúmulo. Então, assim, não é porque você tem muito, é porque você tem o que você não precisa, entendeu? Não é questão de ter ou não ter, é ter o que você não precisa. E se você não precisa de verdade daquilo, aquilo está te pesando de alguma maneira. Então, dá uma calculada na organização. Eu estou tentando começar a organização pela estrutura, tá? Pela limpeza, pela ordem, né? Então dá uma olhada e pensa que tudo isso que eu estou dizendo serve também para os seus sentimentos, por incrível que pareça. A mesma, porque todos os princípios, eles são muito paralelos. Quando você descobre princípios, você aplica eles em trocentas circunstâncias. Então, assim, você evitar o acúmulo é uma das bênçãos da vida, é uma das grandes descobertas. Evitar o acúmulo em tudo. Você tem um monte de coisa, todos temos acúmulo, tá? Não vamos parar, vamos ser honestos, todo mundo tem acúmulo. Eu tenho trocentas tarefas acumuladas, todo mundo tem acúmulo. Então, acúmulo de coisas, acúmulo de ações, de tarefas, acúmulo, enfim, coisas que você precisa lidar. O acúmulo, quando ele chega num ponto de caos, de desordem, ele vai afetar todo mundo. Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo nessa pandemia? Nós estamos vivendo muito o acúmulo de anos e anos e anos e anos e décadas, e entra governo, sai governo, assim, pensa numa temporada gigante de um país e de muitos outros países, não é só o Brasil, de desleixo, de negligência, o acúmulo do não fazer as coisas, o acúmulo de não investir em saúde, direito, o acúmulo de não preparar um país para calamidades, o acúmulo de não distribuir melhor a renda de um país, de não pensar em como lidar com favelas, com periferia, com pessoas que não têm abrigo, que não têm comida, que não têm nenhum acesso, acessibilidade. Enfim, tudo isso, né? Um país que não consegue pensar em alimentar todos os seus habitantes está fazendo parte do acúmulo da negligência. O acúmulo não pode ser só de coisa boa, o acúmulo às vezes é de péssimas coisas. Então a gente paga pelo acúmulo, a gente paga pelo que a gente não fez. E existem países que têm um sistema de saúde tão bem estruturado, que se preocuparam tanto com a saúde, que foram muito menos afetados do que outros países que não deram a mínima bola, investiram o dinheiro ou na corrupção, como é o nosso caso, ou como assim, em armamentos, em coisas que nós não são coisas prioritárias, né? Um país tem que pensar em saúde e em educação. Esses são os pilares de uma nação. Eu acho que não existe uma coisa mais importante do que isso para uma população. E o governo, a gente tem que lembrar que ele está aí para servir a população. Ele tem que fazer tudo para que a população possa existir melhor. Então, a organização atinge também o nosso país, atinge também a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente é o resultado, né, do que os nossos políticos escolheram fazer. Uma vergonha, mas enfim, a gente vai conseguir, se Deus quiser, um dia ter um mundo melhor, porque eu acredito. E, enfim, então a gente tem que se livrar dos acúmulos, a gente tem que trabalhar no sentido de simplificar a vida, a gente tem que acreditar que uma vida mais simples, mais fácil, ela é mais controlável, você consegue lidar melhor com aquilo. Você consegue estruturar melhor as coisas que você quer. Então eu sempre falo para as pessoas assim, para a gente fazer
uma lista daquilo que a gente quer, mesmo que não seja alcançável no momento, não tem importância, mas como você quer ser, que pessoa você quer ser, como você quer viver. A gente vai criando, de certa maneira, as nossas realidades. A gente vai criando esses pequenos mundos que nos refletem. A gente vai sendo abalado, a gente recebe essa avalanche de coisas de fora, a gente sofre esses impactos enormes que a gente sofre, mas a gente tem que resistir, tem que ter resiliência e saber que a gente segue um caminho de ordem, que a gente segue um caminho que vai trazer pra gente uma situação melhor. Nós temos que ter essa força, nós temos que ter acreditar nisso dentro de nós, ter essa certeza que a gente vai conseguir isso, né? No dia a dia, o que a gente faz para isso? Como é que isso funciona? No dia a dia a gente tem um monte de pequenas escolhas. O dia a dia implica em você tomar resoluções, em você escolher como você vai se comportar, como você vai agir, a pessoa que você quer ser. Então, assim como você diz assim, o que eu quero criar, que mundo eu quero criar para mim, que pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa... Você é bagunceira? Todo mundo fala assim, eu sou bagunceira. Não, tudo bem, você é bagunceira. Tá te afetando? Tá fazendo mal para você? Não, ok, então você tá convivendo bem com isso. Mas no instante que você diz, eu sou bagunceira, desarrumada, isso tá acabando com a minha vida, aí você diz assim, bom, eu vou tentar ver que caminhos eu descubro. E você tem que tomar resoluções. Você tem que dizer assim, tenho que mudar, eu tenho que agir assim, eu tenho que, sabe, tenho que lutar contra uma preguiça, se bem que tudo bem, você pode ter seus dias de preguiça, a gente pode ter, e isso é um consolo para todos nós, e até uma coisa astrológica, viu? A gente pode ter os dias de sim e os dias de não. A gente pode ter os dias que a gente é ativo, que a gente consegue fazer as coisas, que a gente... que as coisas, a gente está cheio de vigor, que a gente realiza, arruma, melhora. E a gente pode ter os dias não, os dias mais calmos, mais quietos, que você precisa, sabe, ter uma coisa dentro de você que você precisa curtir, que você precisa entender. O dia que você não está tão disposto, tão disponível, respeitar esse teu ritmo interior. Quando a gente fala de organização, eu não falo para você se tornar assim, né, uma coisa super de ter um pique enorme todos os dias da sua vida. Você não precisa disso. Você precisa respeitar a pessoa que você é, você precisa respeitar seu ritmo. Você precisa respeitar a sua dor quando ela aparece. Você precisa respeitar a sua melancolia, seu luto. Você precisa respeitar a sua sensibilidade. Porque se você não respeitar isso, você não vai conseguir realizar nada do que eu estou dizendo. Você vai se tornar uma coisa que você vai se desconectar tanto do ser humano que você vai ter muita dificuldade de encontrar de novo o fio dessa meada. Então, eu não estou preocupada quando eu falo em organização, não é perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres humanos. O que nós podemos fazer é tirar de dentro de nós, puxar, alimentar dentro de nós o nosso lado melhor. Espalhar essa energia. Porque você vai receber ela de volta, porque as pessoas em volta de você vão se sentir mais confortáveis, vão se sentir melhor, vão se sentir mais felizes. Se você fizer isso como um sistema de vida, com certeza você vai criar um ambiente melhor.
Você vai ter que lutar contra as circunstâncias, você vai ter que vencer obstáculos, você vai ter que superar grandes resistências. Mas você está aqui para isso e você é forte para isso, para fazer da sua jornada a melhor jornada possível. Acho que nosso tempo passou, né? Eu ficaria aqui conversando horas com vocês, tenho o maior prazer. Desculpa, hoje meu dia foi muito delicado, né? Mas sentimentos delicados fazem parte da nossa alma. Vou aproveitar e falar, olha, uma reza, uma bênção para todo mundo que está sofrendo nesse mundo, para todas as pessoas que estão em dificuldade, para todas as pessoas que estão precisando de apoio, de ajuda. Todo mundo tem uma conexão forte e possa trazer o melhor, possa formar essa corrente do bem, essa consciência coletiva que faça bem a todos. E um agradecimento muito, muito especial, de coração, de gratidão absoluta, para todos os enfermeiros e todas as pessoas do setor de saúde. Não é só o dia deles, todo dia é o dia deles, mas eles estão os nossos grandes heróis anônimos. Muito, muito obrigada. Gente, obrigada, viu, por participar. E o que vocês quiserem perguntar, o tema que vocês quiserem sugerir, todas as quintas e terças e quintas, às 3 horas da tarde, eu vou estar conversando com vocês, tá? Então, é só falar, fala disso, vamos falar daquilo, e a gente vai trocar figurinha, tá bom? Tenham uma ótima semana, um dia lindo, e quinta-feira, hein? Quinta-feira estamos aqui juntos. Tchau!